Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Via Varejo para a discussão dos resultados da companhia do quarto trimestre de 2019. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Roberto Fulcherberger. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo interesse no nosso call de resultados. Espero que todos estejam se cuidando e cuidando da saúde de suas famílias nesse momento que estamos passando. Estamos em um período difícil, diferente de todas as adversidades das quais nós já enfrentamos. E olha que esse time aqui da Via tem muita bagagem, muita experiência e já passou por várias crises. Mas essa especificamente é diferente. Ela não é setorial, ela não é do município, não é do estado. Na verdade, ela não é nem do Brasil, ela é do mundo. Quero só deixar uma frase aqui, que não é minha, mas eu acredito fortemente. Abre aspas. Quem sai melhor dessa crise não é necessariamente o mais inteligente ou o maior caixa, mas sim quem tiver a maior capacidade de se adaptar ao momento e se preparar para a relargada. Fecha aspas. Eu não tenho dúvida que o segredo desse momento será a capacidade de adaptação, a velocidade da tomada de decisão e a senioridade do time que está à frente dessas decisões. Eu vou fazer um pequeno preâmbulo sobre a nossa empresa e eu acho que ele é válido, dado tudo que a gente vem escutando nas últimas 2 semanas sobre a empresa. Nós assumimos essa empresa no final de junho de 2019. Quando nós assumimos, nós tínhamos mais de 40 mil consumidores tentando reaver o seu dinheiro por conta de entregas não realizadas há vários meses. Muitos ainda tentavam solucionar problemas de entrega da Black de 2018. Nossos sistemas estavam totalmente instáveis. Nossas lojas em péssimo estado de conservação. Nossas pessoas, nosso time aqui da Via, sem muita convicção de que dessa vez seria diferente, que dessa vez era para valer. Em 2019, o mercado tinha a certeza absoluta que nós iríamos cair durante a Black, de que não conseguiríamos entregar os produtos vendidos na Black e de que nós demoraríamos muito na nossa jornada em aumentar a nossa participação nas vendas digitais. E para ajudar tudo isso, no meio desse caminho nós fomos vítimas de uma denúncia de fraude que demandou bastante energia do management para atender a todos os órgãos de governança que foram criados na empresa para fazer a investigação dessas denúncias. Então, eu diria que foi um ano com muita adversidade e muitos desafios. E hoje eu estou aqui para dizer que tudo isso é passado. Nesses 6 últimos meses de 2019, o que nós fizemos a todo momento foi nos adaptarmos à necessidade que cada momento exigiu, mas sem nunca, absolutamente nunca perder de vista o ponto onde nós gostaríamos de chegar. E nós estamos aqui hoje. Apesar de tudo o que acontece nesse momento, eu não posso deixar de comemorar o que foi feito nesses últimos 6 meses. E fizemos tudo isso com todas as adversidades que eu narrei aqui e várias outras que foram aparecendo pelo meio do caminho. Imagine o que esse time é capaz de fazer e já está fazendo agora que podemos focar 100% da nossa energia no nosso negócio, no nosso presente e no nosso futuro. Capacidade de adaptação, velocidade na tomada de decisão, senioridade e coragem para encarar os desafios, fazer as entregas de curto prazo, mas sem nunca deixar de olhar para o futuro, eu posso garantir que aqui na Via nós temos isso de sobra. O resultado que a gente vai apresentar hoje aqui atesta isso. Com tudo isso em mente, acho importante esclarecer algumas coisas do nosso momento atual. Muito se falou sobre essa companhia nas últimas semanas. E eu tenho alguns esclarecimentos aqui e alguns fatos. A nossa realidade com os nossos parceiros, ela não começou ontem. Nós temos alguns bancos que operam com essa empresa há décadas, que conhecem essa empresa e confiam no que está sendo feito aqui nessa empresa. Nesse momento, nós de fato estamos vendo quem são os nossos parceiros estratégicos de longo prazo, nossos principais parceiros estratégicos de longo prazo. Nossos principais bancos nos ligaram e nos disseram o seguinte:
O que vem pela frente não será fácil, nem trivial, mas estamos aqui, estaremos juntos, conte conosco. Nossas linhas de crédito estão mantidas. Nosso crediário, que presta um serviço para a sociedade, promovendo a facilitação de acesso para as classes menos favorecidas, está operante. E já temos várias atitudes tomadas em relação a ele. Por exemplo, nós decidimos postergar a prestação que venceria em abril para ajudar nosso consumidor a ter um fôlego extra neste momento. E os 3 bancos com quem nós descontamos o crediário já estão em contato conosco para fazer todos os ajustes de postergação necessários para adequar o nosso fluxo de recebimento ao fluxo de repasse que nós faremos para eles. Então eu posso dizer o seguinte, nós não temos um problema aqui. Também temos linhas de financiamento que a empresa utilizou durante muito tempo para estender o prazo da indústria através dos bancos. Nós já vínhamos falando isso, nós estávamos deixando de usar essas linhas, pois mudamos a trajetória da empresa, essa empresa voltou a gerar caixa, o que nos possibilitava deixar de usar essas linhas, e nós voltamos a utilizar nesse momento, porque faz todo sentido e as linhas estavam lá, estavam abertas e operantes. Além disso, também já estamos acertando com os bancos e encaminhando toda a postergação desse fluxo que fizer sentido. Estamos com uma posição de caixa sólida. Temos uma excelente, eu vou repetir, excelente posição de estoque. Nosso estoque está muito saudável. Nós, no 4º trimestre, terminamos o processo de saneamento do nosso estoque. E a melhor notícia de todas é que o nosso estoque está custeado com dólares de 3,80. Então, nós estamos com um excelente estoque e continuamos a receber mercadorias que façam sentido para nós. Também mantemos contato ativo com todos os nossos parceiros da indústria. Vale lembrar o que eu disse aqui no nosso primeiro call, aqui no nosso primeiro encontro. Uma das nossas primeiras atitudes foi restabelecer a nossa relação estratégica com a indústria. Uma relação de longo prazo e com interesses e benefícios mútuos. Essa relação já está mais do que estabelecida e extremamente fortalecida. Estamos sim em um momento difícil, mas eu não tenho dúvida, eu estou convicto de que nós sairemos muito mais fortes e muito mais digitais do que nós entramos. Hoje, pensando na saúde dos nossos colaboradores, nosso back-office está com mais de 95% das pessoas estão em home office. Esses dias eu escutei o Benchimol da XC falar que a empresa dele estava muito mais produtiva com todos em casa. E eu posso dizer que essa é a verdade aqui na Via também. Nós estamos muito mais funcionais e ainda mais objetivos do que já éramos. A ponto de dizer que quando tudo voltar ao normal, nossa forma de operar não será a mesma. Já estamos desenhando a nossa nova forma de operar baseada nesse momento. Nosso time de vendas das nossas lojas está em casa, pois 100% das nossas lojas estão fechadas. Normal seria esse time ficar em casa e não pensar em vendas. Afinal de contas, não dá para fazer venda com a loja fechada. Essa não é a forma que a gente pensa aqui na Via. Nossa capacidade de adaptação nos levou a desenvolver em uma semana uma solução para que nossos vendedores possam vender sem sair de casa. Iniciamos o teste com 80 vendedores. Até ontem já tínhamos mais de 1.000 vendedores em todas as nossas praças e já estamos com a ferramenta preparada para nos próximos dias, nas próximas horas talvez, ter todos os nossos mais de 20.000 vendedores vendendo da sua casa. Isso é possível porque o nosso CRM está extremamente funcional. Utiliza toda a nossa base com mais de 80 milhões de clientes e dispara para os nossos vendedores de maneira organizada ofertas com as possíveis necessidades adequadas a cada um dos nossos clientes. Nosso vendedor inicia uma conversa por WhatsApp e quando a venda é concluída, o vendedor, utilizando o nosso sistema, dispara um link para o cliente. Quando o cliente clica nesse link, ele é dirigido para a nossa home, já na parte final de conclusão de venda, e simplesmente
transita pela forma de pagamento e conclui a venda. Então nós temos vendedor feliz porque continua ganhando sua comissão, cliente fica feliz pois comprou com a assistência do vendedor que ele está acostumado a se relacionar há anos e sem sair de casa. E para completar, temos nossa logística totalmente preparada para fazer essa entrega. Nossa logística está operante e mais forte do que nunca. Outra iniciativa que a gente aprende com as adversidades, nós temos 2 sites de atendimento ao consumidor. E um desses sites foi fechado na semana passada. Mesmo tendo por regra que sites de atendimento não deveriam ser fechados, a gente acabou tendo a infelicidade de ter esse site fechado. Ele já foi reaberto, mas no momento em que nós tivemos a dificuldade, nós também já enxergamos a solução. Nós já adaptamos nossos sistemas para a pessoa que mais entende de atendimento ao cliente poder atender os nossos consumidores. Os nossos 1.050 gerentes que estão em casa estão preparados e aptos para atender os nossos consumidores em todas as demandas de pós-venda que venha a ter. Então, nós já temos preparado o nosso plano de emergência para atendimento ao cliente, sendo feito por quem mais entende de cliente aqui nessa empresa, que são os nossos gerentes de loja. Essas são apenas algumas das iniciativas e muitas outras virão, eu não tenho dúvida disso. Sobre o nosso CAPEX, sem dúvida a gente congelou nesse momento, mas tem algo aqui nessa empresa que não parou. Nosso time de TI, que já conta com mais de 1.200 profissionais, está nos seus home squads e com foco total em agilizar as nossas iniciativas de transformação. Nós não tiramos um centavo do nosso investimento em tecnologia. Eu sei que me estendi um pouco aqui nessa abertura, mas eu achei importante falar um pouco mais do que temos e do que somos, para que todos nos entendam melhor. Deixo para vocês uma reflexão, antes de passar para o Padilha. Será que, de fato, a Via Varejo terá um problema? Ou será que vamos nos adaptar e sair desse momento muito melhor do que nós entramos? Para mim, a resposta é simples e está nos resultados operacionais que vocês verão a partir de agora. Eu passo para o Padilha, ele vai falar sobre os nossos números e eu volto na sequência. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela participação e interesse no nosso call de resultados do quarto tri. Começando pelo slide da investigação, acho que todos vocês sabem que a companhia recebeu uma denúncia. Essa denúncia foi de fraude. Essa denúncia foi encaminhada para o Conselho de Administração. Foi instalado um comitê especial de investigação que, por sua vez, contratou escritórios de advogados e empresas especializadas nesse tipo de assunto. Isso tomou, como o Roberto disse, grande parte do tempo da administração e com alto custo também. A gente vai falar um pouco mais para frente. Foram algumas fases, a gente manteve o mercado todo atualizado através de fato relevante dessas diversas fases. De fato, nessa semana, então, desde ontem, com o relatório sendo apresentado ao Conselho de Administração, nós consideramos o assunto encerrado e todo o impacto dessa denúncia e o seu contexto todo já estão contabilizados nesse fechamento de resultado. Entre todos os impactos, além da questão da fraude, ajustamos no resultado 1,4 bilhão. É um assunto de alta complexidade técnica e legal. A empresa recomenda que vocês leiam atentamente o fato relevante. Lá está contido toda a informação que a empresa pode divulgar neste momento. Então, passando esse primeiro ponto, vamos aos comentários do resultado do quarto trimestre. Esse próximo slide, quarto trimestre de 2019 operacional, nós tiramos todos os efeitos dos ajustes
feitos no quarto trimestre, que a gente considera não recorrentes ou não operacionais, e fazemos a avaliação operacional. Então, posto isso, esses são os destaques. O primeiro destaque relevante, reversão, comparando com o quarto TRI do ano anterior, reversão do prejuízo de 282 milhões para um lucro operacional de 78 milhões. A margem bruta de 30,2, um ganho de 3,7 pontos percentuais, acima do quarto TRI de 18, atingindo 2,3 bilhões. Margem EBITDA ajustada de 8% no quarto TRI, praticamente o dobro do quarto TRI de 18. Encerramos o trimestre com caixa, incluindo recebíveis de cartão de crédito, não descontados, de 4,4 bilhões. Esses são os primeiros highlights financeiros. Próxima página, os destaques operacionais. Bom, já todos conhecem também, fizemos a maior Black Friday do Brasil, vendendo em 24 horas 1,1 bilhão e todo ele sendo entregue em 7 dias. 48% nesse dia foram vendas online, né? No trimestre e no mês de dezembro nós tivemos o nosso online direto, um T, com crescimento muito robusto, 68% no mês de dezembro, 29% no quarto TRI. Lembrando que todas as melhorias da plataforma, já com todas as melhorias feitas, ela praticamente funcionou durante 32 dias no trimestre. Então, por isso que nós destacamos aí o efeito do 1P no mês de dezembro, da ordem de 68% de crescimento contra 2018. 3P também, 69% de crescimento contra dezembro de 18, 58% no trimestre. Mais dois dados bastante interessantes. Crescimento exponencial de usuários do nosso app, de 1,4 milhão em junho para 5,3 milhões em dezembro. Foi o app mais baixado na Black Friday, tanto da Casas Bahia, na Black Friday, tanto Casas Bahia quanto Ponto Frio. Na próxima página, então, nós começamos a avaliação do resultado propriamente dito. Nós comparamos aqui o resultado contábil com o IFRS 16 do ano inteiro fechado, um ano de bastante transformação na companhia, muito difícil de olhar como um todo, pois tem performances bastante difíceis no primeiro, segundo TRI, terceiro TRI, e depois todo o impacto aqui da contabilização dos resultados e ajustes feitos no quarto trimestre. Então, o resultado contábil, uma venda de 31,2 bilhões em 2019, no ano de 19, mais 122 milhões melhor que 2018, um lucro bruto de 28,6, despesas de 25,3, um EBITDA de 4,2 e um prejuízo de 1,4. Lembrando que aqui tem todo o efeito dos ajustes que a gente já mencionou. Na próxima página, voltamos a falar do quarto TRI novamente, e aqui reconciliando, saindo do resultado contábil, fazendo um ajuste não recorrente e chegando no que a gente acredita ser o resultado operacional. Então, está aí o ajuste todo, está bem resumido aqui, de certa forma. Nós tivemos total de contingência e baixas e depósitos judiciais de 1,3 bilhão, créditos de ICMS e PIS/COFINS de 19 milhões, todo o custo envolvendo a investigação 13 milhões, reversão de provisões de 16 milhões, impairment de imobilizado intangível de 76 milhões, o ajuste todo totalizando 1,3 bilhão. Desta forma, na próxima página, a gente parte do resultado operacional, podendo perfeitamente comparar o resultado operacional do quarto TRI de 18. Então, no quarto TRI de 19, no conceito de resultado operacional,
A companhia realizou 9,3 bilhão de faturamento bruto, uma melhoria de 635 milhões, com crescimento de 7%. Lucro bruto de 30,2, uma melhoria de 3,7 pontos percentuais, atingindo 2 bilhões 293 milhões, uma melhoria de 303 milhões. O SG&A da empresa, apesar do ganho de faturamento de 635 milhões, uma redução de 20 para 22,7, uma redução de 0,40, 89 milhões de redução. O EBITDA ajustado, bastante robusto, 8%, 605 milhões, uma melhoria de 289 milhões, 91% melhor em valor contra o mesmo trimestre do ano anterior, 3,8 pontos percentuais de melhoria. E um resultado positivo na última linha, lucro líquido, 78 milhões, 1% de margem, praticamente 360 milhões de melhoria. Na próxima página, a gente vai quebrar a receita bruta. Então, já estamos falando em GNV total, os 2 anos dentro do mesmo conceito. Saímos de 8 bilhões 728 milhões para 9 bilhões 363 milhões, melhoria de 7%. Nas lojas físicas, crescemos de 7 bilhões e 43 para 7 bilhões e 91, 1%. Né? Só lembrando aqui que fizemos novamente a maior Black Friday do Brasil, 48% da venda online, 52% da venda offline. GNV, 1P, 3P, de 1,684 para 2,272, crescimento de 35%, destacando no trimestre e destacando o mês de dezembro com crescimento de 68% contra o ano anterior. Próxima página, vamos abrir o GNV. Então, o GNV faturado de 1,684 no quarto tri de 18 para 2,272, 35%. Ele é composto de 1P com crescimento de 29%, atingindo 1 bilhão 724, e também o destaque de 68% de crescimento no mês de dezembro. No 3P, crescimento de 58% no trimestre. Lembrando que durante o ano todo o 3P veio com números bastante fortes e no trimestre ele chega em 58% e em dezembro também um destaque, fazendo 69% de crescimento. A próxima página, vamos falar de lucro bruto, despesas e EBITDA. Então, lucro bruto, como mencionado, fizemos 2 bilhões 292, com margem de 30,2, melhoria de 3,7. O destaque que mostra que realmente foi uma margem bruta bastante importante. Nós, nesse trimestre, continuamos e terminamos o processo iniciado no terceiro tri de limpeza e ajuste dos estoques. Nós queimamos 400 milhões de produtos de baixo giro, de giro muito lento, obviamente com margem praticamente zero. Se tivéssemos tido margem normal nesses produtos, teríamos chegado no trimestre a uma margem de 31,2%. No próximo gráfico, também retomando a questão da despesa, que apesar do crescimento da receita, grande parte da nossa despesa é variável indexada à venda, nós conseguimos, mesmo assim, uma redução de 0,50 pontos percentuais com redução nominal. Portanto, EBITDA de 605 milhões, 8%, uma margem EBITDA bastante robusta, obviamente considerando tratar-se do trimestre mais relevante em termos de venda, com aumento expressivo de 3,8 pontos percentuais. Próxima página, só também reforçando o que já foi dito, resultado positivo no LAIR, 546 milhões melhor no LAIR contra o ano anterior, saindo de um LAIR negativo para um LAIR positivo de 130 milhões. E, por último, resultado líquido, lucro líquido de 78 milhões nesse conceito operacional,
uma reversão total do que foi apresentado no mesmo trimestre do ano anterior. Endividamento e caixa, no slide seguinte, mostramos que houve uma queda de R$1 bilhão na nossa posição de caixa comparado com o quarto trimestre de 2018, mas ainda uma posição muito robusta de 4,3 bilhões. Vou explicar no próximo slide a razão dessa redução. O endividamento subindo de 924 para 2 bilhões 155 e o caixa líquido de 4,4 bilhões para 2,2 bilhões, uma redução, portanto, de 2,2 bilhões na nossa posição de caixa líquido. A explicação para isso está na página seguinte. Não houve nenhuma questão mais importante, a não ser a companhia consumiu caixa nos primeiros 3 trimestres, começou a gerar caixa no quarto trimestre, só aí a posição do caixa líquido do terceiro tri contra o quarto tri de 19, uma melhoria de 1,5 bilhão, e contra o mesmo trimestre do ano anterior, uma redução de 2,2, praticamente explicado pela redução de prazo de pagamento de fornecedores via banco. Na realidade, nós temos essa estratégia, como o Roberto muito bem disse, até então, toda a geração de caixa era utilizada para pagar linhas adicionais via banco, linhas adicionais de fornecedores via banco. Essas linhas não foram reduzidas, elas continuam disponíveis e acessíveis pela empresa. Próximo slide, a posição de estoque, uma prioridade dessa administração desde a chegada. Muito cuidado com a posição de estoque, mantendo estoques com alto nível de qualidade, sem produtos de baixo giro, produtos realmente com grande potencial de venda. Então, no segundo tri de 19, tínhamos quase 5 bilhões, no terceiro tri fizemos uma redução de aproximadamente 500 milhões e agora estamos estáveis na posição aí de 77 dias em 4 bilhões e 500 milhões. Se a gente comparar com o quarto trimestre de 2018, também uma redução de 5 pontos, estáveis em 77 dias. Então, basicamente, são esses os pontos mais relevantes da área financeira. Vou passar a palavra para o Roberto. Voltando aqui, só para ilustrar um pouco o nosso ciclo, então, começando ali do primeiro, nós fizemos uma forte recuperação e melhoria na experiência de venda nas nossas lojas físicas. A gente deu grande estabilidade na nossa plataforma online, melhoramos muito o índice de conversão, melhoramos o fluxo e apresentamos 35% de crescimento no nosso GMV. No marketing, como o Padilha já disse, a gente tem um crescimento de 175% nas visitas no app em dezembro, 27% de venda já é feita através do app, mais de 7 milhões de usuários ativos agora em janeiro, então esse é o último número que a gente tem de janeiro. Fevereiro segue numa batida crescente, foi o app mais baixado na Black, e o nosso engajamento nas mídias sociais está bastante intensificado. O Carnê, conforme a gente havia dito que faria, nós fomos incrementando a participação do Carnê, a gente subiu 1,6 de participação, continua sendo o nosso objetivo. Na área comercial produtos, nós fizemos uma grande subida na margem, mesmo tendo que liquidar uma parte relevante ainda de estoque que não era adequado ao nosso sortimento. Subimos 3,7 pontos de margem bruta e nós aumentamos em 8% a venda de imóveis, o crescimento de imóveis na venda da empresa. Prazo de entrega, a gente segue melhorando a nossa performance na entrega, então a gente já tem 24 horas, 28% das entregas e 47% em 48 horas, e a gente já está muito próximo de dar um novo salto nesses indicadores. Nós dobramos o volume expedido pelos nossos mini-hubs, isso faz toda a diferença para o Last Mile, e nós, tão logo a gente passe por esse momento que nós estamos, nós vamos dobrar o nosso número de mini-hubs
já estamos prontos para isso. O nosso plano de expansão é entre 70 e 90 lojas. Obviamente ele está congelado nesse momento, mas a gente já tem os pontos e talvez a gente tenha pontos melhores até para selecionar depois que isso tudo passar. Pessoas, nós mudamos completamente o eixo de atratividade dessa empresa. Está ficando óbvio, está um projeto legal, está vencedor. Temos grandes talentos querendo vir participar do nosso projeto de transformação. E o mais legal é que muitos tinham, poxa, mas São Caetano pode ser uma barreira. A gente já descobriu que a gente já sabe trabalhar home office. Então, caiu a última barreira que tinha. A gente está com uma atração de talentos extremamente importante. E no centro de tudo isso está o nosso cliente. É por ele que a gente está aqui e é por ele que a gente está fazendo tudo isso. E é ele que a gente quer encantar todos os dias para garantir que ele esteja presente conosco em todo o ciclo da vida dele. No próximo slide, eu vou falar um pouco do crescimento exponencial dos nossos apps. Então, se a gente pegar aqui de junho de 19 para janeiro de 20, a gente cresce mais de 400% em termos de usuários mensais ativos. A gente olha no gráfico lá embaixo o Monthly Active User, em janeiro com os 7 milhões e 400 que eu estou mostrando. Em vendas, ele participava no quarto TRI de 19 com 17%, e agora em fevereiro já está com 27% do nosso GMV. E lembrando que nós temos entregas previstas para um prazo não tão distante, ao redor do meio do ano, conforme a gente disse lá no Via Varejo Day, teremos novos apps com usabilidade totalmente diferenciada, que eu não tenho dúvida só vai intensificar esse aumento. Crescimento das visitas, a gente tem no quarto trimestre 175% e em fevereiro passamos dos 300% de crescimento. Então, eu não tenho dúvida que a gente está num caminho super acertado e a gente tem muita coisa para melhorar com tudo que está por vir. E volto a dizer, absolutamente nenhum investimento foi parado na TI. Todo o nosso time está no seu home office, em comunicação com outros squads virtuais, e todos estão trabalhando fortemente para aproveitar esse momento em que todos podem ficar mais concentrados, que não tem o desvio do dia a dia, para agilizar todo o nosso processo de transformação. Na próxima página de evolução da plataforma e digitalização, como eu já disse, nós já temos mais de 1.200 colaboradores na nossa tecnologia aqui no Brasil. Temos também agora o nosso lab com o time da Airfox lá nos Estados Unidos. É um grande polo de atração para nós, tanto de novas tecnologias, novas startups plugáveis ao nosso negócio e também de time para operar com o nosso negócio. Essa relação caminha muito bem e a gente já está colhendo frutos dessa relação. Nosso online, como eu disse, novos apps até junho, focando em usabilidade e velocidade. No offline, as lojas físicas vão se transformando cada vez mais em digitais. Então, o Via Mais já, em algum momento, até o meio do ano, mais ou menos, julho, a gente já vai poder fazer um marketplace ser visto por todos os nossos vendedores na loja. Isso dá uma diferença gigante. Teremos mais de 20 mil vendedores impulsionando o nosso marketplace. Teremos novos PDVs mobile. A gente vai colocar o PDV nas mãos do nosso vendedor. Isso vai gerar uma melhoria relevante, porque tem várias funcionalidades que serão colocadas muito diferente do que a gente tem hoje posto no mercado. Uma nova experiência, o uso do Wi-Fi na loja nos habilita a entender quem é o nosso consumidor que está entrando na loja. Portanto, a gente já segue ele a partir do momento que ele entra,
nós podemos já ativar o vendedor que frequentemente atende esse cliente, e nas mãos do vendedor já vai sair o histórico de compra desse cliente e as necessidades desse cliente baseado em todo o nosso CRM. Quando, na verdade, é aquela relação loja física do vendedor chamando o cliente pelo nome, suportada pela tecnologia. Nós vamos dar a possibilidade do vendedor ir à porta da loja e falar: olá, dona Maria, senhor João, como é que o senhor está? Como é que está a televisão que eu vendi para o senhor há 6 meses atrás? Está na hora de, quem sabe, a gente trocar aquele refrigerador? Enfim, vai ser toda a nossa inteligência aplicada nas mãos dos nossos vendedores. E no Marketplace também, a gente tem uma grande melhoria a caminho para facilitar a vida dos nossos sellers na interação com o nosso negócio. No próximo slide, cultura e inteligência aplicada ao negócio, a gente tem outras frentes que também estão caminhando. Então, na precificação, teremos novos processos de atualização, novas regras de negócio com muito mais variáveis, com variações no limite do SKU por região. Logística, também com previsão e demanda para a gente poder avançar os estoques para as nossas mais de 1.070 lojas. Também tem muita inteligência sendo aplicada aqui. Em frete, novas regras de negócio para custos e prazos de entrega. Também continua com muita novidade para vir. Crediário, a gente já está preparando, o time de TI e o Calabró, que está on board aqui no nosso time, está tocando a área de crédito, já está preparando novos motores de crédito para o nosso negócio. Sem dúvida, a gente tem aqui uma possibilidade de avanço, que sem dúvida vai ser um grande diferencial da Via Varejo. Já é e será maior ainda. E no marketing, nós estamos revendo completamente a nossa regra de contato, desde atração, ativação, fidelização e da recorrência do nosso consumidor. A gente está muito ativo em acompanhar a jornada do nosso consumidor. Na próxima página, o Benki, o rollout nacional já foi startado, hoje já está em 511 lojas, obviamente nesse momento está parado, então logo as lojas voltem a estar operantes, a gente segue e finaliza o rollout em 100% das lojas da Casas Bahia. Tem novidades aqui também, a gente já está com a versão iOS disponível, já tem a integração com o app da Casas Bahia, e a gente tem várias outras novidades vindo. O time da Airfox lá no nosso lab de Boston está extremamente ativo em rapidamente colocar um grande pacote de melhorias e novidades nesse nosso super app que será o Banqui. Eu quero passar agora para que vocês possam fazer as perguntas, para que a gente possa aqui receber e respondê-las. Muito obrigado por enquanto até aqui. Abrimos agora a sessão de perguntas e respostas. Pedimos a gentileza que os senhores façam todas as perguntas de uma vez, aguardando a resposta da companhia. Para fazer perguntas, por favor, pressionem *1. Nossa primeira pergunta vem de Robert Ford, do Bank of America. Senhor Robert, pode prosseguir. Boa tarde a todos e parabéns pelas inovações e atualizações. Entendo que vocês reduziram o foco nas garantias estendidas, mas podem discutir como estão pensando sobre a receita de serviços a mais longo prazo, por favor. E também podem falar sobre o que estão fazendo para mitigar a independência do crediário conforme as quarentenas terminam. Obrigado. Boa tarde, Robert, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Assim, a gente não reduziu em absolutamente nada a venda de garantia estendida. A gente continua super ativo, é uma receita importante para nós e a gente continua intensificando essa venda de maneira bem ativa. Se eu entendi bem a pergunta, eu não entendi a sua segunda pergunta, desculpa. Não mais para entender como vocês estão, que estão fazendo para mitigar
a independência desde quando as quarentenas acabam, por favor. Ok, está claro. A gente não tem uma grande preocupação. Óbvio que nós temos preocupação, mas nós temos de maneira recorrente uma das menores inadimplências do mercado. Nossos consumidores são fiéis a nós e com relacionamento de longa data. Essa prestação de abril que nós postergamos ela para o final do CARDE, então ele fica depois da última parcela do cliente, para que não haja sufoco e necessidade do cliente retornar à loja e ter que pagar mais de uma prestação simultaneamente, que provavelmente ele não estará preparado para isso. Então, por enquanto, por hora, é isso que nós fizemos. A gente está entendendo que caminho segue a quarentena e que tempo a gente vai permanecer com as lojas fechadas, e a gente vai analisar as nossas atitudes de acordo com a necessidade daqui para frente. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Tobias Kingelen, do Citibank. Senhor Tobias, pode prosseguir. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu queria saber o seguinte, com relação a quando fizeram a investigação no ano passado, na época também falava-se de um crédito de 600 milhões de reais, se eu não me engano, que era um crédito de imposto que vocês achavam que poderiam recuperar relativamente no curto prazo. Eu sei que não tinha tanta certeza, mas na época se falou isso um pouco como uma contrapartida com relação a essa provisão que vocês fariam. Como é que está essa questão com relação a esse crédito? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu queria saber o seguinte, você, Roberto, uma das primeiras iniciativas que você mencionou foi recuperar as lojas, né? Quando a gente vê que o trabalho tem mostrado um resultado bastante claro, principalmente a parte online, mas na loja está um pouco mais difícil ainda, né? As vendas em 4TRI, eu sei que agora a loja fechada é difícil falar, mas se você pudesse dar uma ideia de como é que estava evoluindo a venda da loja, janeiro, fevereiro, até meados de março, até começar aí, só para a gente ver a parte de loja física especificamente, ter uma ideia de como é que ela estava rodando antes de tudo que está acontecendo. E por último, desculpa tantas perguntas, mas só para aproveitar, você já falou bastante do que vocês estão fazendo com relação ao caixa, como é que vocês estão se preparando, mas de repente o Padilha também quer falar um pouco, até essa questão que vocês estão fazendo agora com fornecedores, porque obviamente a posição de caixa no final do ano era um pouco diferente do que ela pode estar agora em função até dos fornecedores especificamente. Então, se vocês pudessem aproveitar de a gente falar um pouco a respeito disso, acho que ajudaria. Obrigado, desculpa pelas perguntas e parabéns pelo que vocês fizeram no curto espaço de tempo. Tobias, obrigado pelas três perguntas, eu vou responder duas delas. Aqueles créditos fiscais mencionados lá no fato relevante de dezembro continuam disponíveis. Existem questões legais para a gente poder tomar crédito na contabilidade. Essas condições permanecem, o direito é líquido e certo, depende dessas condições legais. São um pouco mais de 600 milhões de reais. Então, continua valendo. O curto prazo em questões legais, a gente está falando aí de alguns trimestres. Então, pode ser que nesse trimestre aconteça, porque um deles dependia de trânsito em julgado. Nesse momento o judiciário está fechado, mas e o outro também dependia de algumas condições legais também para se tornar ativo na companhia e crédito no nosso caixa, né? Eles continuam valendo, deve acontecer durante os próximos trimestres, né? As questões relacionadas à caixa, eu acho que é uma grande dúvida do mercado. A gente até soltou algumas informações antecipadamente na semana passada para todos os investidores, de tal forma que a gente pudesse antecipar eventuais dúvidas que naquela data existiam sobre nossas posições de caixa. Então, obviamente, desde do acirramento dessa questão do coronavírus, desde do começo do ano, a companhia vem tomando várias medidas de proteção de resultado e caixa. A primeira delas, como o Roberto disse, foi não aceitar um aumento em dólar. Então, todo o nosso estoque está ao dólar antigo. Nós não compramos em dólar. Os nossos pedidos são feitos no Brasil em reais. Não temos qualquer exposição em variação cambial. Também trabalhamos bastante nessas últimas semanas para garantir disponibilidade plena
dos nossos estoques e com bastante qualidade também. Então, relacionado àquele momento, o foco era manter o abastecimento, o estoque e as condições comerciais negociadas. As nossas posições de caixa e dívida, elas são, é óbvio que eu acho que precisa ter um conhecimento maior do mercado sobre como a Via Varejo opera. A Via Varejo tem uma complexidade, porque junto do nosso balanço de um varejista também tem várias operações financeiras e às vezes é difícil avaliar no balanço de forma dinâmica o que acontece. De fato, nós temos, por exemplo, em CDCI, a gente recebe do cliente e repassa ao banco. Então, é um processo de recebimento e repasse que segue um fluxo natural de pagamento. A pergunta anterior, como está acontecendo a inadimplência? Bom, as lojas estão fechadas, 95% das nossas prestações de CDC acontecem nas lojas, portanto, o mês de abril já nos antecipamos a esse fato e autorizamos o nosso cliente a postergar para o final do carnê. Obviamente, esse repasse não acontecerá para o banco. Então, esse fluxo vai ser interrompido ou acelerado, ou retomado e acelerado na medida em que os clientes voltam a fazer os pagamentos nas lojas. Também 5% dos nossos clientes pagam em banco pela internet, através de boleto. Esse número deve subir para perto de 10%. Também estamos fazendo vários ajustes de sistema e também via banco para que o cliente consiga fazer o pagamento eletrônico. Então, a partir de maio, então, portanto, pulando a prestação de abril, o nosso cliente também poderá fazer todos os pagamentos do carnê por meio eletrônico, né, via as nossas ferramentas de relacionamento, banquinha, etc. Então, relacionado ao CDC, que é uma parcela significativa, e muitos analistas só enxergam a parte passiva, né, eu tenho uma parte ativa equivalente que eu recebo do cliente e repasso para os 3 grandes bancos que auxiliam a gente nesse ponto. A outra grande conta são as contas de pagamento a fornecedor. Então, eu tenho 2 grandes contas. Vocês podem ver isso com bastante clareza no nosso ITR. Eu tenho o que eu chamo aqui de fornecedor direto, fornecedor puro, em que eu consigo entre 60, 90, até 120 dias de prazo. E tenho também postergação de pagamentos via bancos dos fornecedores ou via bancos da Via Varejo. Então, o limite com os bancos, ele é um limite rotativo também. Então, ele nunca vence, né? Ele é mantido. Então, eu pago, recebo, coloco outros pagamentos a fornecedores em giro normal. Não existe qualquer problema desse montante ser mantido. Porque do lado do ativo, eu tenho 5 bilhões e 100 milhões de estoque na posição atual, 4,5 bilhões na posição de 31 de dezembro, que a preço de varejo, isso que é importante que os analistas saibam, o nosso estoque está na contabilidade a custo sem imposto. Então, quando eu transformo isso em venda, eu coloco 30% de margem bruta e coloco cerca de 10% de imposto. Então, isso vira um recebível, 5 bilhões de estoque, viram uma venda, um recebível, portanto, o caixa, de 8 bilhões. E eu tenho a soma do a pagar a fornecedor e o a pagar a banco menor do que o estoque convertido a preço de venda. É claro que no momento em que todo o Brasil está parado, esse fluxo para, né? Então, dependendo do quanto tempo durar a crise, vai ser o tempo que esse processo vai estar parado. E a posição de caixa, ela continua tão robusta quanto estava
lá em 31 de dezembro. Então, não temos nenhum problema, não interrompemos nada até agora. Né? Então, todas as nossas contas estão em dia, não tem nada que foi feito pela empresa até agora, esperando que essa crise se restabeleça à normalidade o mais rápido possível. Perfeito, Padilha. Obrigado. Se puder falar rapidinho, fazer um follow-up, por exemplo, esse repasse dos 3 bancos, que você falou que você deu um mês, você está jogando para o final esse pagamento para os seus clientes, você negociou com os bancos já também? Por exemplo, eu sei que você curtiu o casamento agora, mas eles já toparam? Já toparam, nós estamos finalizando detalhes técnicos de transição, de transmissão de dados, de informações, porque todo esse fluxo é controlado cliente a cliente, prestação a prestação. Então, é um fluxo totalmente casado. Tobias, quando eu disse que o banco ligou aqui e falou que estamos juntos e contem conosco, não foi semântica, não. De fato, isso aconteceu e, de fato, está acontecendo essa grande interação. Porque, volto a dizer, esse não é um problema do setor, da Via, ele é um problema de todos. É um problema que está posto no mercado, o mercado está parado. Né? Sobre a segunda pergunta, que é a evolução de venda nas lojas físicas, infelizmente isso tudo aconteceu, a gente vinha ganhando mais tração na operação de loja física, vinha melhorando, os números do primeiro trimestre já vinham com mesmas lojas já bacanas, já vinha melhor, mas a gente foi infelizmente impactado pelo fechamento das lojas. Perfeito, Roberto. Eu sei que infelizmente aconteceu isso, mas estava dentro de linha que vocês imaginavam já no começo do ano, agora no varejo físico? Acima do que nós imaginávamos. Maravilha, perfeito. Obrigado de novo. Imagina, obrigado a você pela pergunta, Tobias. Um abraço. Nossa próxima pergunta vem de Andrew Rubin, da Morgan Stanley, na conferência de inglês. Sr. Rubin, aguarde alguns instantes enquanto transferimos a sua linha para fazer a pergunta. And then what you've seen since the crisis and stores shutting, if you've seen consumers spending more online because they haven't been able to go to the stores, or if online sales have been hit because of the macro conditions. Thank you. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Pelo que entendi, a gente tem uma tradutora que vai traduzir de volta. O online foi impactado positivamente, a venda do online está melhorando. O nosso grande objetivo era manter a nossa logística, que é muito forte, ativa nesse momento, e a gente está tomando todas as providências de saúde para que isso seja possível, e estamos tendo êxito. Então, o online, sim, está ganhando mais relevância nesse momento, e sendo atendido pela nossa logística. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, da JP Morgan. Senhor Joseph, pode prosseguir. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, são algumas. A primeira delas acho que vai um pouco nessa mudança de estratégia comercial e a maior qualidade dos estoques. Né? Então, uma expansão bastante relevante aí no âmbito de margem bruta. A gente já tinha visto isso acontecer no terceiro TRI, que não teve no quarto TRI. Então, eu queria entender até um pouquinho de vocês o quão mais alta poderia ser essa margem por conta daquela atividade ainda de limpar os estoques de mais baixa qualidade. Então, talvez a gente poderia estar pensando num operacional um pouquinho mais forte, né? A minha segunda pergunta vai no âmbito do e-commerce, né? Então, a gente vê um crescimento bastante expressivo na base ativa mensal de clientes. Então, eu queria entender de vocês se é cliente novo, né, que não era da companhia, porque quando a gente olha um pouco para essa indústria, principalmente de empresas tradicionalmente offline que vão para o mundo online, esse cliente do online é um pouco diferente. Entender também como é que está a oferta no online, né? Então, quantos itens vocês conseguem medir mais ou menos listados, até para entender um pouco quanto essas categorias de mais long tail, ou até mesmo não core para a companhia hoje, poderiam contribuir para a venda nesse momento
um pouco mais difícil. E por último, né, então, olhando um pouco para essa situação mais delicada aí do mercado, o varejo fechado, se pudesse ajudar a gente um pouquinho a quantificar qual que é o custo operacional basal da companhia, e ajudar muito até entender um pouco como é que vocês estão negociando a dinâmica de aluguel, né? Até porque um dos grandes sócios da companhia detém uma parte relevante do real estate. Obrigado. José, obrigado pelas perguntas. Vamos lá uma a uma, então. Com relação à qualidade do estoque, a gente já saneou ele, então a gente já entrou o primeiro trimestre com ele saneado. O Padilha demonstrou um cálculo lá na apresentação de que o estoque do final do ano, sem o impacto do saneamento que foi feito, a margem bruta seria ao redor de 31,2%. O que eu posso dizer daqui para frente, a gente está se mantendo dentro do guidance que a gente tinha passado. Então, eu não tenho como te precisar nesse momento aqui o quão maior pode ser essa margem. Mas eu posso dizer que a gente está muito convicto de que a gente está com o estoque correto dentro de casa e que a gente está operando cada vez mais, e a partir do momento que a tecnologia ajuda a EdPrice colocando mais réguas de pricing, talvez a gente tenha aí mais oportunidades. Mas é difícil precificar isso agora. Com relação à base de clientes, se tem novos clientes ou não, eu diria que tem os dois. Dado que a gente tem uma base de 85 milhões de clientes que já passaram por aqui, isso representa uma boa parte da população. Então, acho que tem muita recuperação de cliente, dado que a gente, por toda os nossos problemas do passado, a gente perdeu um pouco de cliente e a gente vem agora recuperando fortemente. A gente consegue enxergar claramente os clientes que estão retornando, e também temos muitos novos clientes entrando na base. Então tem um mix desses dois acontecendo nesse momento. Com relação às categorias, a gente sim está melhorando. Acho que aí ainda tem uma oportunidade. A gente já fez uma grande melhoria no sortimento. Agora a gente está refinando essa melhoria. Tem ainda algo a adicionar lá, mas sem dúvida nenhuma o que vai dar a cauda longa para nós gigante vai ser o marketplace, que virá a partir do momento que eu consiga implementar as melhorias que nós precisamos implementar para os nossos sellers. Então, assim, o nosso relacionamento com os sellers hoje ele é dificultado. A nossa plataforma ela é antiga e a gente tem uma grande melhoria vindo aí nos próximos meses. Então, acho que isso vai ajudar muito na questão da cauda longa e a gente vai conseguir ativar muito mais venda, e partindo do pressuposto também que daqui a pouco 100% da nossa força de vendas de loja física também estará vendendo a cauda longa do marketplace. Eu já vou até antecipar uma discussão aqui, que talvez venha a pergunta. Vai ser muito difícil nessa empresa medir o que é GMV e o que é venda, porque vai ter uma grande discussão. A venda que é feita lá na loja pelo vendedor é GMV, é venda, então assim, a gente está buscando uma experiência no limite. Então, no limite, as coisas vão se confundir muito daqui a pouco. E a gente está estimulando para que isso aconteça, porque a gente entende que essa é uma gigantesca vantagem que a gente tem aqui na companhia, essa combinação entre loja física e o nosso online. Sobre aluguéis, obviamente que com as lojas fechadas, a gente vai sim tomar uma atitude em relação ao valor pago dos aluguéis. Já tem vários shoppings já sinalizando como que isso vai acontecer, e a gente também vai estar proativo na nossa tomada de decisão. O que eu queria dizer aqui em relação às lojas que são do acionista do Michel, com todas as ações que nós tomarmos para todos os aluguéis que não sejam lojas da família Klein, nós tomaremos as mesmas medidas para as lojas que são da família Klein, e sinceramente tenho certeza que a família estará super atenta e super participativa nesse momento
de dificuldade, porque loja fechada não gera faturamento. Só um coloca que você consegue ajudar a gente a quantificar o quanto é o custo fixo da companhia, só para a gente tentar entender um pouquinho melhor o impacto? Obrigado. Padilha, Joseph, cerca de 35% das nossas despesas caixa são despesas fixas. Todas as outras são relacionadas diretamente ao volume de venda. E até para corroborar, uma grande parte disso, uma parte significativa disso é pessoal. A gente está, primeiro, a gente está atento no nosso papel social de não gerar um problema maior para o país do que o que ele já está passando com tudo isso que está acontecendo. E a gente está muito preocupado com os nossos colaboradores em manter a condição deles. O governo já soltou uma MP, acho que sai outra nos próximos dias. Então, talvez tenham incentivos que venham a reduzir esse custo durante esse prazo em que as operações ficarão fechadas. Tanto de incentivo com relação a tributos relacionados à folha, quanto a demais tributos, e talvez incentivos até na folha diretamente. Mas, infelizmente, a gente não tem essa resposta ainda. A gente já tem um plano de ação, mas estamos aguardando a nova MP que deve sair nos próximos dias. Muito obrigado, Roberto Padilha. Nossa próxima pergunta vem de Daniela Bretthauer, da Eleven. Senhora Daniela, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigada por aceitar a minha pergunta. Eu achei bem interessante o comentário que o Roberto fez no início sobre a capacidade de retomada da operação, uma vez que tudo volte ao normal. Conta um pouquinho para a gente, assim, como é que foi esse fechamento e como é que vai ser essa retomada, quão rápido vocês conseguem retomar. E a segunda pergunta, aí é para o Padilha, eu estou com um pouco de dificuldade de reconciliar os ajustes não recorrentes que você põe na página 7 com o total e com a DRE que está no ITR. Então, depois, não sei se o Gabriel puder me ligar ou se vocês puderem comentar um pouco. Tem coisas que vai na DRE, tem coisas que vai no balanço, está um pouco confuso isso. Oi, Daniela, boa tarde, obrigado pela sua pergunta. Bom, com relação à retomada, assim, a gente fez todo um processo de fechamento, nós retiramos, no sábado a gente amanheceu com 65% das lojas fechadas por determinação, e a gente tomou a decisão por volta das 11 da manhã, meio-dia, de fechar todas as lojas. A gente tomou a decisão às 11 da manhã, porque não tinha clima, e a gente entendeu que não faria sentido permanecer aberto. Então a gente tomou a decisão e em 2 horas a gente conseguiu executar todo o fechamento das lojas. Em 3 ou 4 horas, nosso time do marketing produziu um filme para a gente entrar no sábado à noite comunicando o que estava acontecendo, inclusive com a decisão do parcelamento. A gente também tomou a decisão de tirar o estoque mais perigoso da loja. Então, a gente fez a retirada de itens de alto valor agregado. Já fizemos o recolhimento na maior parte das lojas, dado que as ruas estão vazias e pode ser que exista o risco de arrombamento. Então, a gente já fez essa operação. A nossa retomada, a partir do momento que a decisão for tomada de retomar, nós conseguimos retomar no mesmo dia, inclusive. Então, assim, a gente está com as cargas logísticas prontas para retomar o reabastecimento da loja no minuto seguinte em que a decisão for tomada, e o nosso time está todo preparado e vendendo em casa. Na verdade, a gente está ativo. O time está lá em casa vendendo, para não esfriar os motores. Então, a gente retoma muito rapidamente no minuto em que isso for definido. E também nós estamos com a nossa condição de estoque totalmente preparado para retomar, acelerando bastante. Com relação à sua segunda pergunta, acho que o pessoal vai te ligar na sequência para te dar todos os detalhes. É isso, Padilha? É isso. Para você, Daniela, e os demais que quiserem também entender
com um pouco mais de profundidade. Como eu disse, tem uma complexidade técnica legal, contábil bastante grande. O Gabriel ou qualquer outro executivo aqui do time de finanças pode estar à sua disposição para qualquer esclarecimento mais detalhado. Eu queria até aproveitar, e assim, desde o dia zero aqui na companhia, nós assumimos o compromisso de transparência absoluta e a gente não se nega a falar com absolutamente todos os analistas e investidores que ligam aqui. Então, eu queria fazer um pedido. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos nossos números, por favor, nos acessem. Nós estamos aqui para esclarecer e dar o melhor entendimento possível sobre o nosso negócio. Tudo aquilo que for possível ser falado, nós falaremos para que o relatório tenha a maior qualidade possível e as informações fazendo frente ao que é, de fato, a realidade da empresa. Agradeço. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Oliveira, da UBS. Senhor Gustavo, pode prosseguir. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelas explicações, estão super claras. Eu queria entender um pouco como é que muda a estratégia de vocês nesse momento sobre essa estratégia que vocês estão adotando de reduzir o prazo de pagamento para fornecedor. E acho que no começo da conferência vocês falaram também que estão conversando com muita gente está ajudando. Vocês já deram um exemplo claro dos 3 bancos da operação de CDCI que vão aceitar postergação de pagamento. Eu queria entender como é que está a conversa com os fornecedores. Eu sei que agora talvez vocês não estão comprando, as lojas estão fechadas, vocês estão com o estoque bem adequado, mas as conversas vão ter que estar evoluindo assim que as lojas estarem abrindo. Como é que estão essas conversas? Gustavo, obrigado pela sua pergunta, nossas perguntas. Primeira delas, a gente não está reduzindo o prazo de fornecedor. O que a gente estava fazendo era a postergação que nós fazíamos normalmente com o banco, que era uma operação que essa empresa fazia de maneira recorrente no passado. Dado que a empresa já voltou a gerar caixa, a gente estava de maneira calculada e aos poucos reduzindo essa necessidade e utilizando o caixa da empresa para suportar isso e não precisar alongar com os bancos, porque é um custo adicional que a gente tem. Então, o que a gente fez nesse momento, como medida protetiva, a gente restabeleceu o uso dessas linhas. Okay. Com relação aos fabricantes, nós não suspendemos o abastecimento, os nossos compromissos com os fabricantes do mês de março estão mantidos e estamos iniciando as conversas para o que virá depois de março. Então, a gente está ainda no início de conversa com todos os fabricantes sobre Precisamos primeiro tentar entender. Eu acho que o mercado vem dando algumas sinalizações em relação a timing. Precisamos de mais alguns dias para entender o quão longe essa paralisação vai, para aí a gente poder ter uma conversa mais estruturada, e a gente pretende essas conversas a partir da semana que vem. Em relação à MP do governo, muito obrigado. Tá? Em relação à MP do governo, com ajustes, com um pouco mais de clareza em relação à parte trabalhista, para quando que vocês esperam a gente ter essa resolução do governo e quais são os pleitos principais que vocês esperariam ter? Então, na verdade, a gente está entendendo que a qualquer momento ela deve sair. A gente entende que ela o governo está bem atento a isso e está muito preocupado. A gente tem percebido que está muito preocupado com as pessoas. Com relação aos pleitos, eu acho que o que a gente vai precisar é de ajuda nesse momento, dado que está tudo parado. Então, nós precisamos de ajuda para poder manter, para poder não ter nenhum risco com relação à empregabilidade das pessoas. Acho que algumas coisas já estão bastante óbvias que serão feitas com relação à postergação dos tributos que envolvem a folha de pagamento, e acho que tem outras também que virão em conjunto. Mas, sinceramente, eu não tenho aqui o radar do que virá. Tão logo venha, a gente pode até fazer um esclarecimento
Se for uma curiosidade de vocês, por favor, linha aqui, a gente fala exatamente como que a gente vai proceder baseado na MP que saiu, que caminho que a gente vai estar atuando. Tá legal, muito obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Bertolucci, da Goldman Sachs. Senhor Thiago, pode prosseguir. Ei, pessoal, boa tarde. Obrigado por pegar as nossas perguntas. A gente tem 3, alguns follow-ups. A primeira, seguindo o comentário do Roberto, que no futuro vocês veem uma mistura, né, um overlap entre GMV e venda física. Dada a dinâmica de forte GMV e ainda sendo sorteio negativo que a gente já viu no quarto TRI, vocês hoje já identificam uma canibalização entre canais ou ainda não? Essa é a primeira pergunta. A segunda é um follow-up no comentário do Padilha. Ele comentou a quebra do SG&A entre fixo e variável. A gente queria entender também qual é a quebra entre fixo e variável do COGS, especialmente com relação ao custo de fábrica e de produção. E uma terceira, é óbvio que a situação é fluida e pode mudar a qualquer momento, mas Bartira era um grande foco do time quando vocês assumiram a operação. Qual é o outlook de curto prazo nesse contexto de Covid, fechamento de opção de produção que vocês veem para a categoria? Obrigado. Pode só repetir a terceira, a gente não conseguiu entender ela aqui. Desculpa. A terceira é com relação à Bartira. A gente entende que a situação ainda é muito fluida e, obviamente, tudo vai depender dos próximos acontecimentos, dos próximos dias, mas móveis era uma categoria que vocês estavam focando bastante e era um dos pilares estratégicos da companhia. Dada essa situação de paralisação de loja, paralisação de produção, qual é o outlook de curto prazo que vocês veem para a categoria? Ok, então vou começar pela última. A boa surpresa é que da parte do aumento de 8% que a gente teve na venda de imóveis veio do online. Então, nós estamos tendo muito êxito em fazer vendas também no online. Agora, sim, a retomada full de imóveis, obviamente, ela depende mais, neste momento, da loja física. Então, vai depender de quando a gente retomar a operação das lojas físicas. A gente já está com os processos bem acelerados, já vinham bem acelerados, então logo retome, a fábrica é nossa, a decisão é nossa do dia que ela começa e do dia que ela para, então logo retome, a gente também toma a decisão imediatamente de fazer as coisas acontecerem. Com relação à mistura, a canibalização de clientes, como eu te disse, a gente tem 85 milhões de clientes na base. Com 85 milhões de clientes, é impossível achar que não tem cliente da física que vai para online e do online que vai para a física. Nós temos tido a felicidade de ver a situação acontecendo dos dois lados. Tem cliente do online que está indo para a física e cliente da física que está indo para o online. E também, como eu já comentei há um pouco atrás, a gente está tendo muito ingresso de cliente novo na nossa base de online. Então, grande parte desse download de apps, uma parte relevante dele é de uma base de clientes novos. Então, assim, eu não acho que tem ainda, que existe essa preocupação da canibalização. A gente já vinha crescendo same-store sales agora no primeiro trimestre. Infelizmente fomos impactados agora, mas a questão da performance das lojas físicas é que, na verdade, nós assumimos em junho, com as condições que eu narrei nos últimos calls e narrei no início desse call, e assim, são 1.050 lojas, 1.050 gerentes, mais de 20 mil vendedores para serem treinados, uma estrutura física para se arranjar. Então, assim, não realmente é mais demorado, mas a gente já vinha agora no primeiro trimestre, a gente encerrou muito bem o quarto TRI, finalzinho do quarto TRI já vinha bem, e no primeiro TRI a gente já estava acima do número que a gente imaginava que deveria estar, que já eram same-store sales positivos. Com relação à quebra do SG&A, eu vou passar para o Padilha. Na verdade, Thiago, eu não entendi a pergunta da quebra do SG&A. Se você puder repeti-la. Na quebra, eu acho, Padilha, que você comentou a quebra do SG&A, a gente queria também a quebra do COGS, se possível. Eu vou pedir para o Gabriel passar para você. Eu não tenho ele aqui. Maravilha. Tá bom? A gente perfeito. Obrigado. Pode passar para todos, inclusive. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Fagundes, da XP Investimentos.
Senhor Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, Roberto, Padilha. Obrigado pela pergunta. Eu tenho duas dúvidas só. A primeira, eu queria só entender um pouco melhor de vocês a evolução mais recente da estratégia comercial e da competição no canal online. O que vocês têm visto nesse momento em que todas as lojas todas as varejistas estão completamente voltadas para o canal? Se vocês viram alguma mudança muito radical, lógico que o canal já tem uma dinâmica comercial um pouco mais agressiva, mas queria entender melhor a tendência mais recente. E a segunda dúvida é só em relação ao guidance, se vocês antecipam alguma alteração. São essas as dúvidas. Obrigado, pessoal. Boa tarde, Pedro. Obrigado pela pergunta. Com relação à evolução mais recente do lado comercial e do online e imagem, a gente não está vendo nenhuma grande alteração, nada que mereça aqui um comentário. As coisas seguem evoluindo bem. Com relação ao guidance, não tem a menor condição agora de pensar, porque a gente não tem ideia ainda do até quando vai. Então, primeiro a gente precisa entender até quando vai, e na hora que o negócio todo retomar, e a gente pode recalibrar e avaliar que impactos que teve no nosso guidance e como é que a gente remonta ele, se necessário for. Tá ótimo, obrigado. E só uma última pergunta, em relação às reformas de loja para esse ano, vocês estão mantendo a perspectiva que vocês tinham antes em relação ao número de reformas? Como eu te disse, está tudo suspenso nesse momento. A gente precisa primeiro entender até quando vai. Se uma coisa é se esse negócio durar 15, 20 dias, né? Outra decisão se ele durar 3 meses. Então, assim, acho que nesse momento aqui é bastante prematuro para a gente ter essa decisão. O que está acontecendo nesse momento é que está suspenso. A única coisa que nós não paramos em relação a investimentos foi toda a nossa força de TI. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Reboredo, do Banco Safra. Senhor Felipe, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Mais um follow-up aqui, chegaram a falar aí que o time de vendas aí está focado aí em vender de casa. Eu sei que é algo mais recente, mas eu queria saber se já tem alguma métrica, quanto que estão conseguindo capturar no online em relação ao que vendia na loja física, só mais ter uma ideia assim, de parâmetro aqui mesmo. Obrigado. Então, não tem uma métrica para passar, mas eu posso dizer que a gente achou promissor esse caminho, tanto achou que a gente vai colocar 100% dos vendedores nesse molde. Nas próximas 24 horas a gente já deve estar com 100% da força de vendas preparado para isso. Então a gente acha o teste se mostrou promissor. É isso que eu posso te adiantar nesse momento. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Nossa próxima pergunta vem de Victor Taragiotto, do Credit Suisse. Senhor Victor, pode prosseguir. Boa tarde, Roberto, Padilha. A minha pergunta é bem rápida. Enfim, vocês deram esse anúncio para o mercado, né, há alguns meses, e confirmaram agora no resultado, né, das fraudes e erros contábeis. A minha dúvida é se vocês poderiam compartilhar com a gente quanto que seria de fato fraude, quanto que seria erro, e compartilhar também se a empresa vai buscar algum tipo de reparação. Obrigado. Boa tarde, Victor. Como eu disse no início, a explicação está toda lá no fato relevante. Se você precisar de alguma ajuda ali para entender, você pode falar comigo ou com o Gabriel. Não sabemos ainda o andar, o futuro passos seguintes desse processo. Não temos ainda uma avaliação final dos nossos assessores jurídicos, tá? Perfeito, Padilha, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Paula Picalho, da Condor Insider. Senhora Paula, pode prosseguir. Obrigada pela minha pergunta. Eu queria saber se você podia explicar um pouquinho melhor sobre a situação de estoque, né? Como que as lojas físicas fechadas por alguns meses, vocês acham que vão conseguir
liquidez de estoques? E a segunda pergunta, vocês acham que seria necessário um aumento de capital no curto prazo? Se sim, quais seriam os motivos que levassem a esse aumento de capital ocorrer? Obrigada. Boa tarde, Paulo. Obrigado pela pergunta. Com relação aos estoques, não é possível prever ainda. A gente não enxerga esse cenário de meses, mas se ele existir, vale só lembrar que o nosso estoque não é perecível e também não é coleção, diferente de outras cadeias que tem coleção, que tem estoques perecíveis. Então, o máximo que vai acontecer é a gente demorar um tempo maior para gerar ele, se a venda ficar somente no online. Não tem um risco posto aqui para o nosso estoque. Com relação à necessidade de follow-on, acho que acho que a empresa nem vê janela e possibilidade para isso nesse momento, e dadas todas as medidas protetivas que eu já citei aqui que a gente está tomando, a gente está tranquilo e confiável para superar esse momento com a posição de caixa que a empresa tem hoje. Perfeito, obrigada. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra à companhia para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos pelo interesse na nossa companhia, pelas perguntas. Gostaria de reforçar o que eu falei no início: não serão tempos triviais. O óbvio não é óbvio nesse momento, mas nós temos um time extremamente bem preparado para lidar com tudo aquilo que não é óbvio. O que a gente mais fez na frente dessa empresa nesses meses que nós estamos aqui. Eu gostaria de aproveitar também e agradecer aos membros do nosso Conselho de Administração, tem nos dado o absoluto apoio para que a gente possa manter toda a nossa agilidade e fluidez